Bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, né? Hoje, né, tomo conta do canal junto com o André Bom Tempo, né? E vamos para mais uma entrevista, né? Entrevista de hoje, né? Conversando aqui com o professor Hamilton Moreira, né? Para a gente discutir um pouco, né? Ainda a respeito da educação. Professor, por favor, antes da gente começar, se apresente. Olá, boa noite, Guilherme. Boa noite aos visualizadores, aos inscritos no canal. É, só uma pequena correção aí, Guilherme. Pode ser Hamilton mesmo, viu? Não Hamilton, o precisa. Hamilton é aquele piloto de Fórmula 1. Hamilton. Não, deixa ele lá. Aí, é um nome meio de velho, entendeu? O meu pai era Hamilton também. E a gente tem, lamentavelmente, um miserável, que é meu xará, que está na vice-presidência, entendeu? Então, lamentavelmente. São poucos, tem poucos. Ainda parece um canalha com o meu nome. A vice-presidência. Aí fica difícil. Mas, me apresentando aí a todos, né? Eu me chamo Hamilton Moreira, eu sou professor e diretor de escola na rede municipal de Cubatão, aqui no litoral de São Paulo. Já trabalhei na rede estadual de ensino, né? Hoje eu tô que nem aquele cara do Todo Mundo Odeia o Cris, o pai dele, o Júlio, né? Eu tenho dois empregos também, então são duas matrículas na rede municipal, né? Professor e diretor. E já trabalhei na rede estadual, já trabalhei na rede municipal de Guarujá, né? Já trabalhei na, na FATEC, né? Da Baixada Santista, então assim, já tem aí um tempo de estrada, a gente já conseguiu desempenhar as funções na carreira do magistério, desde a educação infantil até o ensino superior. Ainda falta pós-graduação, mas isso aí quem sabe mais pra frente, né? E no sentido da militância política e da experiência enquanto atuação social na luta da educação, né? Hoje eu organizo junto com alguns colegas aqui em Cubatão, o MEP, que é o Movimento por uma Escola Popular em Cubatão. Foi uma iniciativa da juventude, né, do PCB, né, da OJC, os secundaristas, e a gente agora está começando a organizar o MEP também para os docentes, profissionais do magistério e principalmente comunidade escolar, para a gente desempenhar a luta social por educação na cidade, né? E já tem aí uma cara aí no fazendo oposição sindical também. Então a gente está aí no sou mestre em educação pela Universidade de São Paulo. Então, assim, a gente já construiu um bom caminho aí na educação básica, principalmente. Perfeito, Hamilton. Então, vamos começar, né, a entrevista, né? Eu não sei se eu te falei, eu também fui professor também, né? E hoje se discute muito a educação como serviço essencial. O que está por trás disso, né? Porque é uma baita hipocrisia, né? Os governos falarem que a educação é um serviço essencial, sendo que eles nunca viram assim. Assim, o conceito constitucional de serviço essencial é um serviço público que ele não pode ser interrompido sob pena de uma tragédia imediata, né, sob custo humano. Esse é o conceito constitucional de serviço essencial, né? Então é o médico plantonista, é o médico plantonista, é o enfermeiro de UTI, entende? É o trabalhador de ambulância, é o, é o agente policial em plantão, entende?
não se aplica, inclusive é bem diferente, por exemplo, no âmbito da polícia, a atuação da polícia militar, né, que ela institucionalmente não permite greve, enfim, é uma estrutura militarizada, e a estrutura da polícia civil, por exemplo, que a segurança pública é um serviço essencial, né? No entanto, o delegado, o escrivão, o investigador que não está no seu plantão, naquele momento, ele pode fazer movimentação, pode fazer greve, enfim. E o plantão ele tem que ser mantido com um número reduzido. Isso quer dizer o quê? O serviço essencial é aquele que não pode parar de jeito nenhum, sob pena, sob risco de morte ou de uma insegurança muito grande. Para essa característica, Guilherme, a gente já vê que não tem absolutamente nada a ver com o serviço escolar, seja ele público ou privado. Entendeu? Porque esse nome essencial, e essa discussão ela é muito, muito canalha nesse sentido, de que ela confunde a opinião pública no sentido de que todo mundo considera a educação essencial. Essencial para a vida, essencial para o desenvolvimento. Sim, nesse sentido sim. Mas não essencial para a manutenção da vida imediatamente, que é este o conceito constitucional. Entende? Uhum. Então, a educação, aí você perguntou o que tem por trás, né? Assim, a intenção é muito simples, né? Nós estamos num período de pandemia, a educação, ela foi a área social que mais conseguiu manter seus profissionais resguardados. Essa discussão, ela não aconteceria em outro momento histórico. Isso é importante dizer. Só apareceu essa discussão porque nós estamos em pandemia. Se não estivéssemos na pandemia, com a educação, com todas as limitações, foi que mais, o setor social que mais conseguiu resguardar os seus profissionais, nós não estaríamos falando de setor essencial. Entende? Então é minar este polo de... E assim, é uma proposta tão rastaquera, tão rasteira, tão baixa, que ela visa modificar a Constituição por um elemento profundamente conjuntural. Daqui a 2, 3 meses, os profissionais de educação vão estar vacinados, a gente vai estar voltando aí, mesmo que de forma híbrida, né, na sua grande maioria aí. A pandemia vai passar e os caras querem modificar a Constituição por uma discussão menor de conjuntura. É muita irresponsabilidade, viu? Sim. E, professor, como estão as coisas aí em Cubatão na educação? Então, eu devo dizer que aqui em Cubatão nós fomos profundamente... Isso não é benevolência do governo, não é. O governo aqui é liderado, né, pelo PSDB, um governo que desde o primeiro dia de mandato atacou profundamente o serviço público, né? Só não fez mudanças mais estruturais porque a gente resistiu bravamente e deu trabalho para o cara. Então foram 4 anos. Cubatão é uma cidade relativamente pequena, né? É uma cidade famosa pelo seu polo industrial, uma cidade muito rica, né? No entanto, é uma cidade pequena, né? E nesses 4 anos de mandato, né, que acabaram no ano passado e agora ele foi reeleito, lamentavelmente, o único setor social da cidade que se opôs ao prefeito e que realmente deu trabalho para ele foi a educação pública. Os servidores públicos também, uma boa medida, mas a ponta de lança
a educação pública. Então, quando entrou na pandemia, já existe um movimento muito consolidado na cidade, né? De luta social por direitos, né? Dos trabalhadores do serviço público. E a Secretaria de Educação e o prefeito também tomaram a atitude de não partir para o confronto nessa hora, né? Então a gente está praticamente, os professores, né, praticamente fora no ensino remoto desde março do ano passado, né? Então demorou um pouco para engrenar a questão do ensino remoto, né? Os gestores de escola, né, a minha segunda função, a gente ficou também no trabalho exclusivamente remoto, assim, na maior parte do tempo até janeiro desse ano. Então, assim, em Cubatão a gente conseguiu um, um feito, né, de preservar bastante vidas dos alunos e dos professores. Nós não tivemos perdas, ainda bem, né, de colegas e de alunos ou familiares de alunos por conta da volta da educação presencial, né? Então, nesse sentido, a gente assim, foi privilegiado, né? Com muita luta, resultado de anos de luta, mas a gente está numa situação relativamente boa. E sim, e a educação privada aí, né? Porque a gente sabe que a educação privada tá por trás dessa questão da reabertura. Então, a educação privada, ela na cidade teve um breve período ali em março, né? Foi começo de fevereiro, entre fevereiro e março, né? Que houve um retorno da educação privada na cidade, mas a rede privada em Cubatão ela é muito residual, ela é muito pequena, né? Então não há condições de ter um lobby com força social suficiente para fazer com que a prefeitura relaxasse as regras, para todos, inclusive, entendeu? Diferentemente do que acontece em Santos, que é uma cidade maior, que é uma cidade que tem uma estrutura de rede privada grande, colégios assim bem caros, colégio de elite, em que aí a pressão foi bem maior, né? E aí acabou contaminando o pessoal em Santos, inclusive nesse momento está trabalhando de forma híbrida, né? E a gente em Cubatão ainda não retornou, né? Então foram dois parâmetros diferentes aí, né? Então a pressão na rede municipal de Cubatão, da iniciativa privada, das escolas privadas, não foi assim tão grande, uma rede muito pequena. Mas eu concordo que esse esforço para a retomada das atividades escolares, ela tem muito a ver com o lobby das escolas privadas aí, no estado de São Paulo, no Brasil afora. Sim, e como estão a questão de números, né, de infectados, número de mortes aí em Cubatão? Então, aqui eu não vou saber te informar exatamente esse número. O que eu me lembro que a cidade estava entre o top 20, entre o top 20 na proporção 1 por 1000, né? Então, Santos eu acho que estava em terceiro ou quarto, estava bem lá em cima, e Cubatão, uma situação menos ruim que Santos, mas ainda assim com um sistema hospitalar bem congestionado, com muitos casos, que é uma cidade que tem muitas comunidades, né? Apesar de ser uma cidade rica, é uma cidade profundamente desigual, né? Então, assim, e como a gente tem um hospital
né? E algumas UPAs, enfim, o pessoal estava sendo transferido para Santos, para São Bernardo. Então a própria rede hospitalar da cidade, em vários momentos, não comportou a demanda de doentes, né? E sim, e como que você avalia a atuação do prefeito aí na questão da pandemia? Então, a gente. Eu sou um. Vou fazer um preâmbulo no seguinte. Tem uma entrevista, não sei se você já viu, do José Paulo Neto, em que ele coloca a, a ética, ele descreve a ética comunista. É um videozinho de 1 minuto e meio, assim, é rápido, né? Em que ele compara a atuação social dos comunistas e, por exemplo, comparando com a cultura petista, né? E eu, como um comunista de velha cepa, a gente não pode esconder e fazer o apontamento positivo quando existe positividade, né? No caso específico de Cubatão, o prefeito e a secretária de Educação, por exemplo, no caso específico da educação, eles tiveram uma postura muito decente. Isso é inegável. Como eu falei, nós estamos em trabalho remoto há 1 ano e meio, né? Então, nesse sentido, foi assim, teve uma boa atuação. Em determinado momento, no caso da gerência da saúde da cidade, não vou saber dizer com detalhes, mas eu vi algumas falhas, porque principalmente não existe mais um instituto ou um hospital que seja só municipal. A prefeitura entregou para a iniciativa privada. E nessa da iniciativa privada, lá no início da pandemia, faltou insumos, faltou EPI, alguns trabalhadores da saúde foram infectados e vieram a falecer na cidade, a gente soube disso, né? No sentido da conscientização, né? Uma coisa que a prefeitura demorou para agir e, na minha avaliação, agiu mal, né? Foi a questão da segurança alimentar da criançada, né? Das famílias. O Cubatão poderia, com a sua renda per capita, poderia ter desenvolvido um auxílio emergencial municipal, poderia, né? Que teria condições de fazê-lo, não fez, né? Então, é, se a gente for colocar numa gradação, né? É tipo o combustível, né? O marcador do combustível. Cheio, tanque vazio, né? O prefeito de Cubatão estaria assim, no 1/4 para terminar o tanque, sabe? Não foi o pior, não foi o pior da região. Aqui na região a gente teve prefeitos que botaram assim a situação muito ruim mesmo, mas também não foi uma gestão exemplar que merecesse prêmios, né? Mas a gente não pode deixar de reconhecer quando alguma coisa boa ou que, né, teve um efeito bom foi feita, né? Então, por isso que eu fiz aquele preâmbulo. Normalmente a gente só bate, né? Então, eu e os outros camaradas continuaremos na oposição, né? Não é porque a gente ficou lá, que ele teve uma boa atitude na educação, que a gente vai mudar o posicionamento, mesmo porque a gente não concorda com nada da gestão estatal do PSDB. Mas
nessa gestão da pandemia, houve alguns aspectos positivos, sim. E como que você está vendo esse cenário da educação de modo geral? Cara, de um modo geral, é meio que. é, é, é uma pergunta bem ampla, né? É, É muito ampla. É como se, assim, eu vou tentar sintetizar no seguinte. No Brasil, né, e é um negócio muito maluco. Essa pergunta, sabe o que essa pergunta sua me lembrou? Aquela pergunta do Abu Janra no final, do Provocações, você via o Provocações, aquele programa do Abu Janra, da TV Cultura? uhum. Aí ele perguntava no final, fulano de tal, o que é a vida? Aí o cara, pô, aí o cara respondia no final, mas o que é a vida? Aí o cara falava de novo. Assim, a gente tem, vou tentar levar para uma linha do seguinte, Guilherme. Existe, no âmbito do corpo docente, né? O pessoal mais ou menos aí, assim, da minha idade para mais velho, mas só que isso acaba também se repetindo com as próprias gerações mais jovens. É uma percepção de, de queda de qualidade, pô, na minha época era melhor, sabe? Isso é uma percepção generalizada. No entanto, essa percepção, ela é bem enganosa. Ela é bem enganosa, né? Não estou dizendo que a educação no Brasil é uma maravilha, é boa. Não é. Então a gente tem que separar essas duas coisas. Uma coisa é, toda política pública no Brasil, de massas, política pública de massas. Como assim? Uma determinada, um serviço público destinado a atender amplas massas da população. Uma maioria esmagadora da população. Todo serviço público dessa natureza é sucateado. Todo. A educação para amplas massas, sucateada. A saúde para amplas massas, o SUS, sucateado. A segurança para amplas massas, sucateada. Não existe. O transporte para amplas massas, horrível. Entende? Isso é uma coisa. A educação, a qualidade da educação no Brasil, ela se encaixa neste nicho da precarização da ação política destinada ao grosso da classe trabalhadora. Tudo que é para a classe trabalhadora, o serviço que o Estado deveria prover, ele promove, mas muito mal. Certo? No entanto, é aí que eu iniciei, né? A gente não pode confundir isso, essa deterioração, esse serviço público que é ruim, né? Em organização, em estrutura, com a luta social por educação. Por quê? Porque se a gente tem, e é por isso que eu comecei a falar daquela percepção de que na minha época era melhor, na minha época. Isso é mentira. É uma percepção errada. A escola, hoje, ela é tão ruim quanto era na época do meu pai. Meu pai só fez até a 4ª série. Tá? 1, 2, 3, 4. Não tinha educação infantil. Ele passou 4 anos na escola. Pô, ele estudou pra cá. Pô, ele aprendeu um monte de coisa. A vida o ensinou um monte de coisa. E por que ele não continuou na escola? Por 2 motivos. Um, seletividade. Não havia vaga. Você imagina uma criança de 10 anos de idade fazendo um teste
para concorrer, um vestibulinho para concorrer a uma vaga no Ensino Fundamental 2. É um absurdo. E era essa a situação que a gente tinha com os meus pais, por exemplo. Meu pai viveu isso. Ele fez até a 4ª série, porque na 5ª série ele não passou no exame admissional. Não havia vaga para todo mundo. Então essa escola, esse é o motivo. E segundo, ela tinha percepção de coisa de boa, porque ela expulsava, ela botava para fora dos seus muros aqueles alunos com maior dificuldade. Com um repertório cultural familiar que não permitia que ele aprendesse naquele momento o conteúdo escolar passado lá, né, tratado, ensinado. Então a escola era uma porcaria naquela época e era perversa, porque ela negava o acesso de entrada e ela botava para fora quem não se adaptasse. Hoje a gente tem uma situação completamente diferente. Então, nesse sentido, a escola, a educação hoje é infinitamente melhor do que na minha época de estudante e na época do meu pai. Né? Mas lidar com esse saudosismo, é assim, quem vai... eu desconfio, Guilherme, que essa minha fala vai te deixar alguns dislikes. Talvez, será? Olha, não porque assim, é uma discussão, você já esteve na sala de aula, essa percepção de perda de qualidade e de deterioração com o passar do tempo, ela é muito presente na categoria docente, né? Mas a gente não pode cair nessa percepção empirista. É quase que assim, parece um conflito de gerações, sabe? Tipo, na minha época, a gente se divertia mais. A gente jogava bola na rua. Hoje em dia, a molecada não joga bola na rua. Sabe? O meu pai falava isso pra mim. Eu nadava no rio. Eu sei o quê. Eu pegava fruta quando era moleque. Então, minha infância foi mais rica. Aí eu falo, a minha infância foi mais rica do que a do meu filho. Sabe? É uma percepção errônea. Quando nós estamos avaliando, nós estamos vendo uma política pública. E tem mais, Guilherme, é o último aspecto para encerrar aqui essa longa digressão. Se nós temos uma escola com vaga para todos, ou para praticamente todos, é porque os pais, a peãozada, os trabalhadores, as trabalhadoras, moradoras das periferias, mais precarizados, lutaram pra caramba, muito, lutaram muito, fecharam estrada, queimaram pneu, enfrentaram polícia, infernizaram gabinetes e gabinetes de vereadores para que se abrisse escola no bairro. Então, se a gente tem uma educação com amplo atendimento, pelo menos aqui no estado de São Paulo, praticamente universalizado no Brasil também, o acesso, pelo menos, porque houve uma luta social por educação muito grande, empreendida pelos trabalhadores. Então esse fator é o essencial para a gente valorizar e aprimorar essa luta por melhores qualidades, né, do ensino, por equipamentos modernos, por uma pedagogia que atenda aos interesses históricos dos trabalhadores, enfim, a luta não terminou. Mas é uma conquista, cara. E não dá pra gente, por saudosismo, jogar fora uma conquista gigantesca dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros por educação. Sim. Agora retomando
Agora, retomando a questão, entrando mais específico em Cubatão de novo, como que os pais estão lidando, né, com essa questão da, né, do ensino remoto, né? Porque muitos pais, infelizmente, não tiveram direito, né, de ter quarentena, né? E eu imagino que em Cubatão não seja muito diferente, né? Como que os pais estão lidando? Então, a gente tá vivendo numa uma época, né, histórica de profundo, né, desinformação, de uma, de uma cavalgada assim, reacionária profunda que é necessário para que esse reacionarismo fascista progrida, é necessário a desinformação, uma campanha de mentira institucionalizada. É necessário isso. Sem esse aspecto de propaganda mentirosa, de massas, ampla, este processo que a gente vive histórico hoje com o governo Bolsonaro, ele não é possível. Então a gente tem um fenômeno, né, isso se reflete lá em Cubatão, com certeza, é, é, do enraizamento da propaganda fascista nos grupos familiares, nos grupos de igreja, nos grupos de futebol, enfim, na vida social das pessoas. A gente tem isso. Então muitos pais reclamam, acham ruim, falam que professor é tudo vagabundo, que está dormindo, coçando o saco, né? Assim, que não está trabalhando, que está ganhando no mole. Enfim, isso tem. Mas eu tenho que ressaltar uma coisa, Guilherme, que é o seguinte: se tem um valor moral e material que a classe trabalhadora valoriza, são seus filhos. Muitas vezes, e você bem colocou, os trabalhadores, na sua esmagadora maioria, não tiveram quarentena. Não tiveram. Então colocaram sua vida em risco para ir ganhar o pão, né? Para sustentar sua família e tal. Colocaram. Muitos sucumbiram. Muitos perderam sua vida nisto. Mas este valor da proteção ao, aos filhos supera muito, mas muito, a propaganda fascista disseminada em grupo de WhatsApp, Telegram, grupo de Facebook, enfim. A maioria dos pais, a grande maioria, vamos colocar no universo de 100%, em torno de 80%, 75%, 80% dos pais concordam com o ensino remoto neste período. Concordam. Estão fazendo o máximo possível para que os seus filhos tenham acesso ao ensino remoto, que possam desenvolver as atividades, enfim. Também contrataram melhores planos de telefone, de internet, na medida das suas possibilidades, o que é um crime no poder público não ter disponibilizado pacotes, aparelhos para o acesso dessas famílias ao ensino remoto mais fácil, mais de qualidade, né? Mas os pais concordam, cara. Os pais concordam com o ensino remoto. Porque esse valor é insuperável na classe trabalhadora. A proteção dos filhos. O cara morre. Mas se mexer com o filho dele, com a filha, o cara mata. E é isso
que os fascistas não entenderam. Ainda bem. Sim. Então, né, e como ainda nessa questão da ideologia, né, dessa propaganda que você falou, muito se escuta, né, fala que, né, que o professor está na praia, o professor está na balada, o professor está não sei aonde, e por que que não pode trabalhar? Eu queria que você respondesse, então, esse tipo de argumento. Não, isso é um equívoco, né, muito grande. É um equívoco, né? Eu não posso. Vamos primeiro separar uma coisa da outra, né? A gente, nesse mundo de rede social, né? É muito fácil a gente generalizar a partir, né, de alguns casos que de fato existem, né? Existe. O que é também uma escolha profissional e uma escolha moral questionável do professor, professora que faz isso, né? De ficar postando foto de viagem, de ficar curtindo, né? Enquanto está todo mundo, né, recolhido em casa, enfim, né? Existe um caso ou outro disso. É claro que existe. É, é uma grande hipocrisia a gente dizer que 100% dos professores e professoras do Brasil inteiro foram rigorosos no lockdown, enfim. Né? No entanto, a esmagadora maioria dos professores e professoras foram rigorosos no isolamento. Tanto que estão vivos. E quando começou a morrer, quando eles começaram a morrer, quando voltou o ensino presencial, mesmo híbrido, a, a gente tem alguns grupos, por exemplo, de WhatsApp lá da categoria, tanto professor quanto servidor público e rede social, parece um obituário. Parece um obituário. Né? E assim, dos colegas que, professores, começaram a falecer, a se contaminar e falecer, foi depois do retorno do ensino presencial, né? Mesmo híbrido. Então, isso é uma percepção, é claro, não é dado estatístico, é uma percepção, né? Então, assim, a gente teve alguns que abusaram, é claro, mas a esmagadora maioria não. E assim, tem um. Bom, deixa eu falar, eu ia falar de uma figurinha que apareceu um dia desse aí. Ah, eu vou falar, porque é engraçadinho. É, sempre aparece aquelas figurinhas do cachorro caramelo e o urso, né? O cachorro caramelo fica com aquela cara de cansado, né? E o urso fortão, né? Aí, assim, professor em 2019. Me ajuda, o cachorro caramelo, me ajuda com o projetor, né? Sabia nada de tecnologia. E do outro lado, o urso, né? Professor em 2020, o urso. Preparei aqui uma apresentação e tal, não sei o quê. Realmente, o pessoal dominou a tecnologia, assim, na sua esmagadora maioria, né? E assim, o trabalho remoto, ele dá, em termos de horas trabalhadas, é muito superior ao tempo de sala de aula. É muito superior. Porque você tem a interação com o aluno, a interação síncrona, né, que chama. Você tem que preparar as atividades assíncronas, postá-las, todas usando a mediação da tecnologia, fazer o retorno usando a tecnologia. Né? Então, houve um crescimento muito grande, cara, do volume de trabalho. Do volume de trabalho. Então, um pai ou uma mãe que minimamente acompanhe a vida escolar do seu filho vai perceber, isso é muito
patente que o professor está trabalhando bastante, Sim, mais até do que na época do presencial. sim. Hamilton, uma das outras discussões que ocorrem na educação a respeito do ensino integral, né? A gente sabe que o governo do estado de São Paulo, né, está implementando as PEIs, né? Programa de ensino integral, educação integral, que está sendo bastante combatida pela categoria. Como está essa situação em Cubatão? Então, essa discussão ela é até antiga, né? Porque as primeiras escolas, né, integrais do estado de São Paulo, são lá de 2004, 2005, quando começa a se implantar o primeiro projeto de escola integral, que não era este, né? Aí depois, eu acho que foi em 2010, 2009, 2010, que aí muda o caráter, né, do projeto para essa forma atual, né? E eu acho que aí depois em 2014 eu exonerei do Estado, então não, não saberia dizer, mas eu acho que teve uma outra mudança ainda no projeto de escola integral, depois ainda, né? Depois que eu saí. Mas, assim, é uma balela, né? Muito grande a forma como o governo do estado de São Paulo implementa, né? Esse o que eles chamam de escola integral, né? É uma enganação. Porque a escola integral, ela não necessariamente é de tempo integral. Ela pode ter um tempo inteiro, né? Um período, manhã e tarde, dois períodos, né? Manhã e tarde, dos alunos na escola, né? E tal. Mas, ou em aprendizagem educacional, mas não da forma como que é feito. Então, em Cubatão, a gente tem algumas escolas de ensino integral, mas restrita à educação infantil. Né? No ensino fundamental, a gente não tem. Exatamente na educação infantil, um e dois, 4 e 5 anos, né? Educação infantil 2, que é o antigo parquinho, né? Então nós temos algumas escolas de ensino integral. Em Cubatão, apesar das escolas estarem bem sucateadas, né? O parque educacional, né, dos prédios bem ruins, ainda tem, a criançada ainda tem aí algumas atividades fora, extra sala, né? Então, mas facilita, por um lado, para os pais que precisam trabalhar, né? Mas assim, tem muito pouco a ver com a discussão teórica da escola integral, né? É um, um depósito de criança com tempo maior de validade. É isso. Sim. E, professor, a gente, né, sempre combateu o ensino à distância, né? Pelo menos a esquerda sempre combateu o ensino à distância, né? Hoje a gente, hoje a gente luta, né, para que não se volte às aulas nesse momento inseguro, né? E ao mesmo tempo os defensores do ensino à distância, né, são hoje aqueles que defendem, né, o retorno inseguro das escolas. Existe uma hipocrisia aí por parte da direita, né, que defende, né, o ensino à distância e hoje, né, defende o retorno das escolas? Assim, a defesa
eu não usaria o termo hipocrisia no sentido moral dele, né? Uma falha de caráter, vamos colocar assim, né? Não usaria nesses termos. É uma hipocrisia social, vamos dizer assim. Como assim? A hipocrisia política. O, o, Quando houve aqueles protestos da educação 2018, 19, agora não vou lembrar, 19. 19, a, as taxas, isso já é uma palavra há muito tempo, né? É uma palavra de ordem, né? Dos estudantes, dos professores. A educação não é mercadoria. No capital é. Lamentavelmente é. Como tudo, todas as relações sociais dentro do capitalismo, elas têm a sua versão mercadológica, o seu sentido, se realizam no mercado. Então a educação é uma mercadoria, sim. Então, para vender essa mercadoria de uma forma, né, de maximização dos lucros, num ambiente normal, num ambiente da vida normal, como a gente tinha antes da pandemia, você vender um ensino privado à distância, né, ensino superior, ensino técnico, né, tecnologias né, ou plataformas de ensino, formação continuada de professores, material didático, enfim, esse era o mercado. Então, o ensino à distância, naquele momento, representava uma forma de maximização dos lucros do mercado educacional. O mercado educacional compreende os insumos para a realização da educação pública e a educação privada em todos os seus níveis. Correto? Então, e também o mercado de fornecimento de insumos didáticos para a escola privada também. Né? O que envolve livro, vídeo, produção de vídeo, estudo de vídeo, plataforma de internet, enfim. Né? Com a pandemia, mas qual é o carro-chefe? Antes, né? Qual é o carro-chefe? A educação privada, a rede privada de educação. Esse é o carro-chefe. O mercado de insumos para a educação, insumos tecnológicos, aumentou enormemente no período de pandemia. Eu nunca tinha ouvido falar de Google Classroom, o Google Sala, eu nem sabia que existia há 1 ano e meio atrás. E hoje ele é um instrumento, esse Zoom aqui que a gente está conversando. Então, assim, uma parte lateral do mercado educacional cresceu. No entanto, o centro do mercado educacional, que é a rede privada de educação, sofreu um forte impacto. O impacto do ensino remoto, o impacto do desemprego. E é por isso que aqueles desgraçados lá em Brasília, em especial o presidente da República, fica falando de volta, de economia, tem que voltar, a economia tem que girar. Porque os caras estão perdendo, não é só por causa da educação privada, né? Mas um dos elementos é esse. Meu filho mais novo estuda na escola privada. Né?
escola de bairro, enfim, né? Se eu tô empregado, eu consigo pagar, eu perdi meu emprego entre comer e pagar a escola dele, a escolha é óbvia, né? A escolha é óbvia. Então, o mercado da educação privada foi profundamente impactado. Então, por isso que eu disse, não tem nada a ver com a questão moral, né? Tem a ver com a manutenção dos lucros de um determinado setor econômico, né? Então, por isso que eu falei que é uma hipocrisia política, uma hipocrisia econômica e social. Sim. E como que a criançada está lidando, né, com esse ensino remoto? Está tendo alguma dificuldade, né? Ou não? Assim, eles têm dificuldades. A principal dificuldade é o acesso, né? Então é, é, a gente tem alunos que acessam sempre, diariamente, né? Então, vários, né? Tem alguns que acessam de vez em quando, né? Tem uns que fazem só as atividades escritas, né? Porque não tem o acesso, né? Mas assim, o aluno continua igual, o professor também. Então, tem dificuldade, né? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que estar presencialmente. Educação é mais do que conteúdo, do que currículo. Educação é a troca, né? É a influência, né? Recíproca, né? O afeto entre o educando e o educador, né? Então, vai além e nesse aspecto, o ensino remoto, ele é profundamente ruim, né? Ele não vai conseguir simular o contato que a gente tem com os nossos alunos diariamente, né? Esse a grande perda é essa, né? De você olhar no olho, dar risada com ele, você repreender, né? Isso influencia na aprendizagem. Sim. E um dos argumentos que é utilizado para voltar às aulas é o fato, né, que a criançada, né, precisa da escola para poder comer, né? Eu conversei com um outro professor, né, sobre esse tema. Ele falou uma coisa muito interessante que, né, que colocam a responsabilidade da escola, o que seria a responsabilidade do Estado. Como que você enxerga isso? Então, a escola é um aparelho do Estado. Então, assim, se a gente tem uma situação social que permite, e esta é a grande injustiça, essa é o ponto central. A gente vive uma sociedade em que, em tempos normais, sem pandemia, em tempos normais, uma criança, se depender do, das próprias forças da família, ela passará fome. Esta é a injustiça. Cada família deveria ter a sua condição material assegurada para que ela provesse o fundamental da alimentação das crianças, das suas crianças. Então, a gente vive em um país em que isto acontece, em que uma parte
grande das famílias não consegue sustentar os próprios filhos. E aí a responsabilidade, né, correlata, né, já que as famílias não têm acesso a essa, o Estado provê por meio da escola. Eu não vejo problema em a escola fornecer, ser um centro de distribuição de, de alimentos. Não tem problema nenhum na minha concepção. É claro que não é o papel fundamental. Não é. Mas a escola é um braço do Estado, no bairro. Né? Então, beleza. O que é pior do que isso, Guilherme, é a gente, e ainda mais nesse período de pandemia, constatar que as famílias não conseguem, não têm uma condição econômica de renda para sustentar as próprias famílias. É isso que a gente. Acho que esse é o central das bandeiras da esquerda. É isso. Trabalho. O trabalho é um valor humano fundamental. Nós nos realizamos por meio do trabalho. Eu não estou falando do emprego, estou falando do trabalho. Então é fundamental que, e na sociedade capitalista, é possível o pleno emprego, pô. Isso já acontece em países capitalistas. Então, sustentar a família com o fruto do seu trabalho é o mínimo, porra. Numa sociedade com um patamar de justiça social também mínimo. E é o que a gente não tem no Brasil. Sim. Agora, para fechar, professor, eu queria perguntar como que tá a atuação do sindicato aí, ou dos sindicatos aí de Cubatão, o que que eles andam fazendo, né? A gente tem o dia 29 chegando, né? Qual que está sendo a preparação, né, dos sindicatos, né? Eu queria que você entrasse um pouco nessa questão. Tá. Então, aqui a gente tem o sindicato de servidores públicos, né? Municipais, que abarca todas as categorias, e a gente tem o sindicato específico dos trabalhadores da rede municipal de educação. Né? Então tem os municipários e tem o dos professores, vamos colocar assim. É dos professores mesmo. Que por um equívoco muito grande, esse sindicato ainda não abarcou todos os trabalhadores da educação. Né? Mas a gente está lutando aí para que isso se reverta. Os sindicatos, de maneira assim própria, não, não estão muito envolvidos nessa construção. Os sindicatos professores ainda sinaliza com alguma coisinha, um pouco mais avançada, assim, vamos dizer assim, né? Nota 2. o dos servidores públicos nota -20, cara. É assim, é um recuo profundo, né? Profundo. Mas, como eu disse, né, a gente tem um movimento de oposição aqui, diverso, né, com várias, assim, várias forças políticas diferentes, né, e que já andaram juntos em determinado período, agora não andam mais juntos, assim, construindo o mesmo instrumento de oposição, mas que tem reconhecimento na categoria, que tem penetração, né, enraizamento social, né, e na cidade e na categoria. E a gente está preparando aí, estamos aí, né, com força total, para no dia 29 a gente fazer aí algum estardalhaço, né, e começar a atingir o fascista, né, no sentido de derrubá-lo, porque a presença dele lá significa mortes, né, cara? Então a gente tem que fazer o máximo possível para derrubá-lo, né, para tirá-lo de lá, para ter um governo minimamente civilizado, né?
para ir até 2022 fazer outra eleição. Mas é uma tarefa fundamental. A cada hora que esse cara passa lá, significa milhares de mortes. Isso é inadmissível. Estamos sim empenhados aí nessa luta. Vamos estar aí no dia 29, vamos estar juntos somando forças. Beleza. Professor, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer você por ter aceitado o convite, né? Gostei bastante do nosso papo, né? Espero, né, que consiga ajudar, né, nas discussões aí em Cubatão, né? Espero que também tenha uma contribuição na luta aí, né? Então, quero agradecer e passo para as considerações finais. Eu que agradeço, Guilherme, o convite. A gente, como eu disse lá no início, a gente já tem um tempo, né? Já tem um tempo aí de janela, né, na educação e na luta, né? Na luta sindical, na luta política. E é sempre um prazer colaborar e estar fomentando esse debate em torno da luta da minha vida, cara. É a luta que eu escolhi fazer. E a gente fiquei muito satisfeito com o teu convite. E tomara que aí né, que ajude também, né? Aí na tua região e entre seus amigos e o pessoal que assiste ao canal, que se dissemine, né, e que ajude a fechar alguns buracos, né, nessa conjuntura tão maluca que a gente está vivendo hoje, né? E assim, estamos aí à disposição do que precisar, a gente está aí para ajudar, tá bom? Sim, então é isso, né, pessoal? Quero mais uma vez agradecer o professor, né? Também quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates Título um pouco, curta esse vídeo, outros vídeos que o canal produziu no YouTube, né? Compartilhe os vídeos nas redes sociais, né? No Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Curta a nossa página Mesa de Debates no Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação e até a próxima. Fui!